Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está na nossa cara todo dia, literalmente: as diferenças na pele e no cabelo humano. Temos um material super detalhado que vai lá no nível celular para explicar essas variações, sabe? Por que algumas peles têm mais melanina, outras menos, e por que os cabelos variam tanto na textura. Então, nossa missão hoje, com base nesse material, é entender o que realmente causa essas diferenças estruturais na pele e no cabelo, e, mais importante, por que isso importa no nosso dia a dia para além da aparência, né? Vamos investigar os porquês. É uma ótima colocação e, olha, a resposta vai muito além da questão estética, viu? Entender essas nuances biológicas é chave, porque elas impactam desde a nossa proteção natural contra o sol, sabe? Até como a pele cicatriza ou a predisposição para certas condições dermatológicas específicas. É biologia pura, moldando a diversidade que a gente vê. Faz todo sentido. Bom, para começar essa análise, vamos pela camada mais externa, a epiderme. O material já aponta umas diferenças estruturais bem ali. Certo? Como é que isso funciona? Isso, correto. Começando pelo estrato córneo, que é a camada mais superficial da epiderme. Em peles com menos melaninas, as peles mais claras, a gente conta umas 17 camadas de células, mais ou menos. Já nas peles ricas em melaninas mais escuras, esse número sobe para perto de 22 camadas. Mas o curioso, né, é que a espessura total da epiderme acaba sendo muito parecida. Só que na pele escura, essas células são mais compactas. Ok, mais camadas e mais compactas. Isso me soa intuitivamente como uma barreira talvez mais resistente. Mas, assim, tem alguma pegadinha aí, alguma desvantagem ou é só vantagem mesmo? Sua intuição está no caminho certo quanto à resistência. Essa estrutura mais densa, mais compacta, realmente dá à pele escura maior proteção contra estresse mecânico, químico. Ela é, de fato, mais forte nesse sentido. Só que aí entra um contraponto interessante quando a gente olha para a hidratação. Ah, então não é tão simples assim. Como a hidratação entra nessa história? Exatamente. A pele rica em melanina, apesar de ter mais camadas, ela tende a apresentar uma maior perda de água transepidérmica, quer dizer, a água evapora mais fácil através dela. E além disso, os níveis de ceramidas, aqueles lipídios super importantes para manter a barreira da pele íntegra e segurar a umidade, costumam ser menores. Peraí, deixa eu ver se eu peguei. Tem mais camadas de célula, mas ao mesmo tempo perde água mais fácil e tem menos daquele cimento lipídico. Isso parece meio contraintuitivo, né? É justamente essa aparente contradição que é fascinante. O resultado prático disso é uma maior tendência à desidratação, à pele seca, que a gente chama de xerose. E isso tem consequências clínicas diretas. Imagino que sim. E quais seriam as principais consequências? Condições como a própria xerose, né, a pele seca, e também a dermatite atópica, são vistas com mais frequência em pessoas com pele rica em melanina. Isso está ligado a essa característica específica da barreira cutânea em relação à retenção de água. Não que a barreira seja pior, entende? Ela é só diferente na forma como lida com a água. Entendido. Essa relação estrutura-função na hidratação já é um ponto bem interessante. Agora, vamos para o que talvez seja a diferença mais óbvia: a cor da pele. Aqui a coisa fica realmente complexa, eu imagino. Como é que os melanócitos e a melanina entram na equação? Esse é um ponto central. E é importante começar já quebrando um mito comum. O número de melanócitos, que são as células que produzem o pigmento, a melanina, é praticamente o mesmo em todo mundo, não importa o tipo de pele. A grande diferença não está na quantidade de fábricas de pigmento. Não é a quantidade. Então, onde está o X da questão? Na eficiência da produção, No tipo de pigmento que é feito? está mais na produção sim, no tipo de melanina que predomina, se é a eumelanina mais escura ou a feomelanina mais clara, avermelhada, e principalmente em como esse pigmento é empacotado e distribuído na pele. Aí entram os melanossomas. Melanossomas, aquelas bolsinhas dentro do melanócito que produzem e guardam a melanina?
Isso. Os melanossomas como pequenos contêineres de cor. Nas peles claras, esses contêineres são menores, eles costumam ficar agrupados meio que em cachos, sabe? E ficam mais ali na camada basal da epiderme. Além disso, eles são degradados mais rápido pelas outras células da pele, os queratinócitos. E nas peles escuras, como é que funciona essa logística dos melanossomas? Aí o cenário é bem diferente. Os melanossomas são maiores, são mais numerosos, não ficam agregados, são distribuídos um a um e se espalham por todas as camadas da epiderme, não só na base. E a degradação deles é muito mais lenta. Eles duram mais tempo e em maior quantidade nas células. E sim, a taxa de produção de melanina, a melanogênese, também é maior. Então, para resumir essa parte, o ponto não é o número de fábricas, os melanócitos, mas sim o tamanho, a distribuição e a durabilidade das embalagens, os melanossomas, e a velocidade da linha de produção. É isso que faz a grande diferença na cor e, imagino, na proteção contra o sol, né? Perfeitamente colocado. Essa diferença toda na logística da melanina tem consequências diretas. E a mais óbvia é a fotoproteção. A pele escura com esses melanossomas maiores, mais espalhados e que duram mais, oferece uma barreira bem mais eficaz contra a radiação UV, a UV. E quão mais eficaz a gente está falando? Tem uma ideia de número? É significativamente mais. A estimativa é que umas 5 vezes menos radiação UV consiga penetrar até a derme superior na pele negra, se comparada à pele branca. Isso traz vantagens claras. Como, por exemplo, um envelhecimento. O material que a gente viu mencionava algo sobre isso, né? Sim, sim. Uma das vantagens mais visíveis é um retardo no fotoenvelhecimento, aquele envelhecimento causado pelo sol. Menos rugas, menos manchas solares. A fonte que a gente analisou até citava uma comparação visual bem marcante, de uma paciente africana de 70 anos e um paciente branco da mesma idade. A pele dela aparentava bem menos sinais de dano solar. E outra vantagem crucial, um risco bem menor de câncer de pele ligado à exposição UV. Ok, proteção reforçada contra o UV, envelhecimento mais lento, parece um ótimo pacote. Mas geralmente em biologia tem sempre o outro lado da moeda, né? Quais são os desafios ou as desvantagens que vêm com essa superproteção? Você tem razão, existem as contrapartidas. Uma delas é a maior propensão a alterações de pigmentação, principalmente a hiperpigmentação pós-inflamatória. Sabe aquelas manchinhas escuras que podem aparecer depois de uma espinha, uma picada, qualquer inflamaçãozinha na pele? Elas tendem a ser mais intensas e a durar mais tempo em peles mais escuras. Entendi. E tinha a questão da vitamina D também, não é? Exatamente. A mesma melanina que é tão boa para bloquear a radiação UV ruim, também acaba dificultando a passagem da luz UVB que a gente precisa para a pele sintetizar a vitamina D. Isso aumenta o risco de deficiência de vitamina D em pessoas com pele mais escura. É um fator importante para se pensar, especialmente para quem vive em lugares com menos sol ou passa muito tempo dentro de casa. Nossa, isso realmente levanta uma questão importante sobre o equilíbrio evolutivo, né? A proteção contra o sol forte em algumas regiões veio com essa taxa metabólica da vitamina D. É um balanço delicado mesmo. Sem dúvida alguma. É uma adaptação super complexa, moldada por milhares de anos de interação entre a genética e o ambiente. Saindo agora da epiderme e da pigmentação, vamos descer uma camada, a derme. O que o material conta sobre as diferenças ali embaixo? A derme, que é essa camada de sustentação logo abaixo da epiderme, também mostra suas diferenças sim. De modo geral, na pele escura, a derme tende a ser mais espessa e mais compacta do que na pele clara. A pele clara, por sua vez, tem a derme relativamente mais fina e menos densa. E as subdivisões da derme, a camada papilar, mais em cima, e a reticular, mais profunda, também parecem ser menos nítidas na pele escura. E as células que moram ali na derme? A fonte dava um destaque para os fibroblastos. Qual o papel deles nessa história toda? Os fibroblastos são as estrelas da derme, né? São eles que produzem o colágeno, a elastina, toda aquela matriz que dá estrutura e firmeza para a pele. E o que se observa é que, na pele escura, os fibroblastos geralmente são mais numerosos, são maiores e, curiosamente, muitas vezes eles são multinucleados,
ou seja, tem mais de um núcleo por célula. Na pele clara, eles são menos abundantes. Mais numerosos, maiores, multinucleados, isso deve ter alguma consequência funcional importante. Imagino. Onde que isso aparece mais? Acredita-se que essa diferença nos fibroblastos seja um fator bem importante na cicatrização. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa maior atividade e número de fibroblastos, talvez junto com outros fatores genéticos e uma menor atividade da enzima colagenase, que aqui quebra o colágeno, tudo isso contribui bastante para a maior tendência à formação de queloides em peles escuras. Queloides. Aquelas cicatrizes que crescem demais, né? Que ultrapassam a área da ferida original. A fonte até fazia um contraste disso com a cicatrização da acne. Exatamente. Enquanto uma pessoa de pele escura pode ter uma resposta de cicatrização mais, digamos, exuberante, depois de uma inflamação como a acne, podendo formar queloides, uma pessoa de pele clara, com fibroblastos diferentes, talvez tenha uma cicatrização mais discreta, sem essa elevação toda. É mais um jeito como a biologia básica da pele se manifesta em resultados clínicos que a gente vê e que são distintos. É realmente impressionante como a estrutura lá no nível celular impacta tanto a função. Agora, mudando um pouquinho o foco, mas ainda na superfície do corpo, o cabelo. O material também detalhava diferenças marcantes aí, né? Geralmente classificando entre asiático, caucasiano e africano. O que se destaca mais... As diferenças no cabelo são igualmente fascinantes e também estruturais. O material que a gente analisou traz dados sobre densidade, formato do fio, morfologia. Em termos de densidade, quantos fios por centímetro quadrado, a fonte indica que o cabelo africano e o caucasiano têm densidades relativamente parecidas. Já o cabelo asiático tende a ter a menor densidade, embora os fios individuais possam ser mais grossos. E o formato do fio em si, olhando de pé dá para ver que são bem diferentes. Muito diferentes. Se a gente fizesse um corte transversal e olhasse no microscópio, o cabelo asiático é tipicamente redondo, bem uniforme. O caucasiano geralmente tem um formato mais ovalado. Já o cabelo africano é caracteristicamente achatado, quase como uma fita mesmo. E esse formato achatado está totalmente ligado à aparência cacheada ou crespa dele. Falando especificamente do cabelo de origem africana, quais outras características estruturais são importantes mencionar? Além do formato achatado, ele cresce de um jeito meio elíptico, em espiral, criando aqueles ângulos fechados, as torções que são características. Outro ponto estrutural importante: a cutícula, que é aquela camada externa de escamas que protege o fio, tende a ser mais fina no cabelo africano se comparada com os outros tipos. E quais são as consequências práticas desse formato em espiral e dessa cutícula mais fininha? Bom, essas características combinadas acabam tornando o fio mais vulnerável a certos tipos de dano, sabe? O cabelo fica mais propenso à quebra, principalmente naqueles pontos de torção. Também tem uma tendência maior para formar nós complexos e pontas duplas ou aquelas divisões longitudinais do fio, tipo tricorrexinodosa. E, claro, tem a questão da distribuição da oleosidade natural. Ah, sim. A questão do cabelo tender a ser mais seco. Como o formato influencia nisso? Pensa no sebo, aquele óleo natural que o couro cabeludo produz. Num fio reto ou só levemente ondulado, o sebo consegue deslizar mais fácil pela haste do cabelo, lubrificando e protegendo o fio no comprimento todo. Agora, no cabelo muito cacheado ou crespo, com aquele formato em espiral, o caminho é bem mais tortuoso, né? O resultado é que o sebo tem dificuldade de chegar até as pontas. Isso contribui para que o cabelo tenda a ser mais seco e precise de mais hidratação, mais lubrificação externa. E essas características estruturais do cabelo africano também trazem implicações clínicas específicas? Sim, algumas condições dermatológicas estão diretamente ligadas a essa estrutura. A pseudofoliculite da barba é um exemplo clássico. Como o pelo é curvo, quando a pessoa raspa muito rente, ele pode facilmente curvar para dentro da pele ao crescer de novo, causando inflamação, os famosos pelos encravados. Outra condição é a acne queloidiana da nuca, que é uma inflamação crônica dos folículos ali na nuca, que leva à formação de cicatrizes elevadas, os queloides. Muitas vezes é piorada por cortes de cabelo muito curtos ou irritação constante.
Ambas são bem mais comuns em pessoas de ascendência africana, justamente por causa da morfologia do cabelo. É incrível, né? Como esses detalhes microscópicos, seja na estrutura do fio de cabelo ou nas camadas da pele, têm consequências tão diretas e às vezes tão significativas para a saúde e para o bem-estar. E lidar com toda essa informação detalhada, seja aqui na nossa exploração ou para quem está estudando a fundo essas áreas, como estudantes de medicina, por exemplo, exige organização, exige boas ferramentas, não é mesmo? Com certeza. Especialmente na área da saúde, onde cada detalhe importa e o volume de conhecimento é gigantesco. Ter acesso a recursos que sejam confiáveis, bem estruturados para poder aprender, revisar, testar o conhecimento, isso é absolutamente fundamental para construir uma base sólida. Pois é, e para quem está nessa jornada de aprendizado e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer o Medcobe. É só acessar medcobe.com.br ou baixar o app. Lá o estudante encontra o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de diversas instituições, tudo comentado, o que ajuda demais. Além disso, tem resumos práticos, aulas completas, flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Facilita muito a vida. Bom, mas voltando aqui para a nossa análise. Depois de passar por epiderme, derme, melanina e cabelo, fica muito claro que as diferenças que a gente observa são só a pontinha do iceberg, né? Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Resumindo nossa conversa, as distinções entre os variados tipos de pele e cabelo são de fato profundas. Elas envolvem a arquitetura das células nas camadas da pele, a bioquímica da pigmentação, dos lipídios de barreira e até a própria geometria do fio de cabelo. E, como a gente viu, tudo isso tem impacto direto em como a pele se protege do sol, como ela segura a umidade, como ela envelhece, como cicatriza e até na predisposição para certas condições bem específicas. O que é realmente fascinante nisso tudo é reconhecer essa diversidade como um resultado de adaptações biológicas super complexas que aconteceram ao longo da evolução humana em diferentes ambientes. E o conhecimento detalhado dessas variações é crucial, não só para permitir que os cuidados médicos e cosméticos sejam mais personalizados e eficazes, mas também para a gente desafiar generalizações simplistas e promover uma compreensão mais rica, mais respeitosa da diversidade humana. Exato. E para finalizar, fica aqui uma reflexão para a gente. Como será que esses fatores biológicos todos que a gente discutiu, a estrutura da pele, a quantidade de melanina, o formato do cabelo, interagem ao longo da vida de uma pessoa com os fatores externos? Pensa na exposição ao sol diferente em cada lugar do planeta, nos climas variados e até nas práticas culturais de cuidado pessoal que cada grupo adota. Como que o aprofundamento nesse conhecimento pode nos levar a uma dermatologia, uma cosmetologia e um cuidado pessoal que sejam verdadeiramente mais inclusivos, mais justos e, acima de tudo, eficazes para todo mundo? Fica aí a questão para a gente